Aí, faz aqui pra mim ver, Roseli, como que tá aparecendo. Vem aqui. Tem que pôr. Acho que até a foto da minha mãe apareceu, meu pastor. É aqui. Aqui, Roseli. Peraí que eu vou compartilhar lá no grupo da igreja. Acho que os povos estão mandando até mensagem, ó. Acho que é Cris o nome dela. Viu, pastor? Acho que é Cris o nome dela. Falou assim, vem aqui qualquer dia. Falei pra ela assim, vem sim. Então, agora a gente vai começar. E não pode me chamar, tá? Então vamos começar? Deus seja louvado. Abrimos este culto de louvores a Deus, culto de mulheres, é um culto misto, porque na quarta-feira a gente tem o hábito de fazer uma célula de acolhimento para mulheres. Porém, foi deliberado pelo Conselho dos Anciões mais antigos do Brasil e do exterior, da Primitive Church of Christ, que agora nós vamos ter liberdade para abrir o culto de mulheres. Então hoje nós vamos fazer um culto misto, né? Nós vamos envolver algumas estratégias de psicanálise e também vamos falar da palavra de Deus. Então, esse culto de mulheres está sendo aberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse amém tem que ser mais forte. Amém. Amém. Então, a irmã Roseli pediu um primeiro hino, número 54. Hino número 54. Já está aberto aí, irmã Roseli? Hino 54, grandioso és tu. Então vamos começar com alegria, vamos cantar para o Senhor, nosso Deus, em Jesus Cristo. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade, nenhuma força pode ter
Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, grandioso és tu, ó divino Cordeiro, teu nome todos hão de confessar perante ti, ó santo e verdadeiro, todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. As irmãs podem se assentar. Nós vamos agora cantar um hino para a oração. No inário é o hino 218. 218. É em nome do nosso Redentor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus nas alturas, bendito seja Deus. Acharam? Em nome do nosso Redentor, oramos a ti, ó Deus, ó vem com teu calor, com teu divino amor, visita os filhos teus, com fé nos prostramos, ó Senhor, em santa adoração, queremos te ouvir e tua voz sentir, ó põe-nos em comunhão. Bendito és tu, ó Criador, Altíssimo e fiel. O céu teu trono é, de ti provém a fé, ó Santo de Israel. Aleluia, Jesus. Já sinta a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Mulher, quantas versões suas você precisou ser para sobreviver?
forte quando você queria ser cuidada, conselheira quando você estava confusa, intercessora quando você estava cansada. Tem mulheres aqui, tem mulheres internautas nos assistindo pelo TikTok que não estão cansadas do corpo, estão cansadas da alma, mas hoje Deus vai reacender a esperança da eternidade dentro de você. Quantas aqui carregam a casa, carregam filhos, carregam ministério, guardam traumas não verbalizados, perderam a alegria espiritual? Quando a mulher perde a esperança, ela continua funcionando, mas ela deixa de viver, porque fomos criadas para algo que essa terra, esse planeta Terra, essa baixa terra não consegue oferecer por completo. Quando foi que aconteceu? O que o Senhor fez? Vou dar um exemplo para que vocês possam entender o que o Senhor quer falar nessa noite. A mulher do fluxo de sangue, o Senhor curou a dignidade dela e curou a parte física que ela vinha jorrando sangue há muitos anos. A mulher de Samaria, quantas emoções feridas aquela mulher tinha. O Senhor marcou um encontro com ela na beira do poço e ali foi feita uma cura das emoções dela. Maria Madalena teve libertação espiritual. Nunca Cristo, na tua palavra, tratou mulheres como a sociedade tratou. Eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que ele entra na vergonha, ele entra no abandono, ele entra na rejeição, ele não tem medo das partes suas que você esconde, ele não tem medo da sua história. A cruz é aonde o lugar da sua dor foi concluída. Glória a Deus. Na cruz Jesus não carregou só o pecado, ele carregou histórias. Quantas histórias de quantas mulheres na cruz o Senhor carregou? História de abuso, história de rejeição paterna, história de traição conjugal, história de solidão ministerial, culpa por decisões que você tomou no passado. Nada do que você viveu ficou fora da cruz. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas que falam, que testemunham: eu dou graças a Deus pela salvação e pela vida eterna, como se a vida eterna estivesse lá longe. Mas hoje Deus me trouxe aqui para anunciar para vocês que estão me assistindo, para vocês que estão comigo aqui presencialmente, que a vida eterna começa agora. Quebra a ideia que a eternidade é só futura. Vida eterna é uma paz que não se explica, é uma alegria que volta sem motivo, é uma fé que renasce depois da dor. Quem tem Cristo dentro de si não espera pela eternidade, porque carrega a eternidade dentro da alma. Aleluia, Jesus. Santo Deus, quantas mulheres já pensou em desistir? Glória a Deus. Emocionalmente anestesiadas, oram, mas sente o céu em silêncio. Hoje não é uma célula comum, um culto misto comum. Hoje é dia de reacender a esperança da eternidade. E o Senhor fala o quê? Eu vi cada lágrima que você escondeu, irmã Roseli. Eu vi quando você foi forte para que outras pessoas não desmoronassem. Eu vi quando você disse: está tudo bem, mas não estava nada bem. Aleluia. A sua dor nunca foi invisível para o Senhor. Houve noites em que você achou que não suportaria. Aleluia. Mas foi o Senhor que sustentou a tua mente para entrar naquele lugar que você não queria entrar. Glória a Deus. Foi Ele quem impediu a sua fé de morrer. Glória. Hoje o Senhor sopra sobre você o desejo
dormir lá com a mãezinha dela que está enferma. Nós oramos por todas as famílias, nós oramos por aqueles que vão viajar, nós oramos por aqueles que sofreram acidentes e nós oramos por aquelas mulheres que estão em casa nos assistindo e por aquelas que não conseguiram chegar até aqui. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus e Pai que está no céu, rendemos graças a Ti nesta noite. Aleluia, noite de quarta-feira, aqui na rua Durval Barbosa, 518, esquina com a rua Maranhão, em São Joaquim da Barra, aqui na casa de oração da Primitive Church of Christ, Igreja Primitiva de Cristo. Senhor, nos perdoa, recebe o nosso louvor, Deus Todo-Poderoso, recebe o nosso glória, o nosso aleluia, aceita nós na Tua gloriosa presença, ó Deus bendito. Nós apresentamos o ministério da Tua obra na face da terra, aleluia, apresentamos todos aqueles que estão angustiados, que estão atribulados, apresentamos, Senhor, aquelas causas difíceis que estão na justiça, Senhor, a causa do aposentado, a causa, Senhor, da violência doméstica, a causa da violência psicológica, a causa daquela mulher que vem sofrendo agressão física, agressão psicológica, agressão emocional, mas não consegue sair da dependência emocional, não consegue sair e ela acha que o esposo vai melhorar e muitas vezes acontece o feminicídio, muitas vezes acontece o homicídio, muitas vezes crianças morrem, mulheres morrem e nós apresentamos essa causa nas Tuas mãos, aleluia, o trabalho das nossas mãos, porque está escrito na Tua palavra que o trabalho dignifica o homem na face da terra. Apresentamos essas mulheres que aqui estão conosco, um pequeno grupo, mas um grupo que Te adora, um grupo que quer sentir a Tua presença, um grupo que busca a Tua palavra, que busca a Tua face em oração. Ó Deus, abençoa o meu esposo que vai passar por uma perícia médica amanhã, seja com ele, aleluia. Ó Deus, se Tu, aleluia, acha graça, revela a Tua santa e gloriosa palavra, para que nós possamos sair daqui edificados, construídos, alicerçados pela glória do Teu nome, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Tudo nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado, amém. Vamos cantar mais um hino, irmãs, porque eu vou abrir uma liberdade para que as irmãs possam testemunhar. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. 483. Glória, glória, glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. 483, cidadão dos céus, Rei da glória.
Ó Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão dos céus. Vivo alegre, em paz te sigo, nada receio, pois estou contigo neste deserto. Em ti me abrigo, já me fizeste cidadão dos céus. És minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança, és minha vida e confiança, já me fizeste cidadão dos céus. Irmãos, então agora nós estamos na liberdade do testemunho. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Tem algum testemunho? Aleluia, Jesus. Vou contar um testemunho fresquinho que o Senhor fez hoje na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, eu quero dizer que a nossa igreja se chama Primitive Church of Christ, Igreja Primitiva de Cristo. Nós temos casas de oração em 16 países. Nós estamos fazendo culto online. A sementinha já está sendo plantada. Nós temos casas de oração também no Brasil, São Joaquim da Barra. Nós temos reuniões familiares, reuniões de evangelização em Barretos. Nós atendemos clínicas de dependentes químicos. Nós não jogamos fora esse tipo de pessoa. Nós atendemos na célula de acolhimento para mulheres, todos os tipos de mulheres, mulheres que estão em situação de divórcio, mulheres separadas judicialmente, mulheres que estão solteiras, mães atípicas, todas são bem-vindas aqui. E o nosso inário, nós vamos obedecer o inário 4 por enquanto, mas a nossa orquestra já tem um grupo de irmãos já confeccionando os hinos que o Senhor tem dado em revelação para eles. Nós já temos 30 hinos confeccionados. Até o final do ano nós vamos ter o nosso próprio inário. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Hoje eu pela manhã fui fazer uma faxina na minha casa. Comecei pelo banheiro e ali eu estava muito atenta na limpeza e não coloquei atenção num produto novo que eu tinha comprado.
coloquei ele ali em alguns cantos do banheiro, depois eu coloquei a água sanitária em outros lugares. E aí o que aconteceu? Eu deixei de molho e voltei ali e não coloquei atenção, foi um deslize meu, uma negligência minha. Quando eu inalei, aquele odor se transformou numa composição química e eu passei muito mal. Meu esposo me socorreu, fomos direto para a Santa Casa. Fiquei na Santa Casa das 11 horas da manhã até quase 4 ou 16 horas. E no caminho eu só falava: Senhor Jesus Cristo, me cobre com o teu sangue. Se o Senhor tem algo a fazer comigo na terra, alguma obra ainda, me dá mais uma chance de vida, porque a glote vai fechando, você vai perdendo o ar. Eu vi a morte de perto, mas assim como o Senhor me livrou de vários acidentes automobilísticos, eu me lembro agora que eu estava voltando do supermercado ali no Jardim Morumbi, aonde eu perdi o controle, sofri um mal súbito, perdi o controle do carro, desmaiei, o carro bateu no poste da companhia de força e luz, o poste caiu e eu não sofri nenhum dano, porém eu fui dada entrada no hospital sem vida. O médico chegou e falou para o meu esposo: ó, não adianta. Eles rasgaram todo o meu vestido, me deram aquela punção com o autofibrilador, e na terceira punção eu voltei à vida. Muitas obras o Senhor já fez comigo, me livrando da morte, me livrando de perseguição, me livrando de perseguição na minha profissão de advogada. Sim, eu trabalho como advogada também. Tenho uma ONG sob a minha coordenação do meu esposo, ONG Mão Solidária, Casa de Priscila e Áquila, e a gente também toma conta de casa dos nossos filhos. Sou mãe atípica, meu esposo é ancião da Primitive, e nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome de Deus. Não falamos de placa, porque instituição CNPJ não é do nosso interesse. Do nosso interesse é o Evangelho de Jesus Cristo, e nós estamos aqui para anunciá-lo. Eu agradeço a Deus por esta força, agradeço ao Senhor por me dar mais um livramento e me dar vida na tarde deste dia. Deus seja louvado. Amém. Irmãs, hoje pela tarde, o Senhor manifestou o Espírito Santo na minha alma e retrouxe uma revelação na palavra. Nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de Colossenses. Pega a Bíblia e vamos abrir ela no livro de Colossenses. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Bendito seja Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Nossa igreja é uma igreja bíblica. Nossa igreja é uma igreja que prega a doutrina dos apóstolos. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos abrir no livro de Colossenses. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Filipenses e Colossenses. Achou, irmãos, ali? Achou? Nós vamos ler o capítulo 1 de Colossenses. Como nós aprendemos no culto e por deliberação dos anciões, nós vamos ficar de pé diante da palavra. Achou? Coloca as suas coisas aí. Vamos ler Colossenses capítulo 1.
Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colosso. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, porque comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Aleluia! Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois eu participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas
desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Só até aqui. As irmãs podem se assentar. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus, Rei da glória. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa geração que fala muito de fé, mas conhece pouco a pessoa de Cristo. Uma geração que frequenta cultos, mas não contempla Cristo. Canta sobre Cristo, mas não se rende a Ele. Usa o nome de Cristo, mas não vive sob a sua supremacia. E quando Cristo é reduzido, a fé enfraquece. Porque ninguém consegue ter uma fé forte servindo um Cristo pequeno na sua mente. E a igreja de Colossos, que eram os irmãos nossos lá em Colossenses, estava dessa forma, exatamente assim. Eles não haviam abandonado o Senhor Jesus, mas eles estavam misturando o Senhor Jesus com outras coisas, filosofias humanas, regras religiosas, misticismos, tradições. Cristo estava sendo colocado como parte da fé, quando na verdade Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da igreja. Glória a Deus. E é por isso que Paulo escreve essa carta, não para ensinar sobre prosperidade, nem sobre exaltação, não para falar sobre o seu comportamento, mas para levantar novamente a visão da igreja sobre quem Cristo é. Porque quando a igreja volta a ver Cristo na sua supremacia, a fé se fortalece, a esperança renasce, a identidade é restaurada. Hoje a gente vai contemplar uma revelação dentro da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor Jesus. Colossenses 1 não é uma teologia apenas escrita, é um trono sendo revelado. Aleluia! Cada versículo é como se fosse uma cortina se abrindo, até enxergarmos Cristo como Criador, como sustentador, como Redentor, como cabeça da igreja, como esperança da glória. Então, prepara o seu espírito, glória a Deus, porque quando maior for a revelação de Cristo que você receber hoje, maior será a esperança que nascerá dentro de você. Aleluia! Porque não existe esperança eterna sem a supremacia absoluta de Cristo. Depois de falar o que Cristo fez por nós, Paulo agora revela quem Cristo é em si mesmo. Porque uma fé só é forte quando ela conhece a pessoa que sustenta essa fé. Aleluia! Depois, aleluia, e é exatamente aqui que Paulo vai dizer. Ele começa a falar com a igreja de Colosso. Ele não começa pelos problemas deles, pelos defeitos, mas ele vai começando pela posição espiritual que eles já tinham em Cristo. Aqui na Bíblia, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 5, até o verso 8, antes de corrigir, Paulo vai reconhecer, antes de confrontar, ele afirma o que já existe de Deus neles. Isso revela um princípio poderoso. Deus sempre começa tratando a sua identidade antes de tratar de ajustar você. E Paulo vai fazer o que ele vai?
aleluia, uma esperança futura, sustentando tudo. Glória a Deus. Quando a igreja perde a visão da eternidade, ela começa a viver cansada na terra. Glória a Deus. Mas quando há esperança da glória, o sofrimento não paralisa, a luta não define, a dor não finaliza a história, porque sabem que existe algo reservado no céu. E é por isso, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo começa falando de esperança, porque ele sabe que essa esperança só existe se Cristo for visto em sua supremacia. Ou seja, se Cristo não for quem o capítulo 1 de Colossenses está dizendo que Ele é, não há esperança eterna possível. Então Paulo ora para que aquela igreja não apenas tivesse fé, mas tivesse revelação profunda de quem Cristo é. Quando Paulo vê aquela fé, aquele amor e aquela esperança, ele entende que aquela igreja tinha vida espiritual, mas ele também sabe que fé sem revelação profunda não amadurece. Por isso ele não apenas agradece por eles, ele começa a orar por eles. Se vocês colocarem atenção no verso 9 até o 11, ele vai fazer uma oração apostólica, ele vai falar de uma revelação que fortalece, ele abre o conteúdo de uma intercessão, ele mostra que não orava por coisas materiais, mas ele orava por crescimento espiritual. E aí ele vai fazer o quê? Ele faz 5 pedidos de oração aqui nesse livro, aqui nesse capítulo 1. O que ele fala? Que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E como que você conhece? Na busca incessante. Não é informação bíblica, é revelação espiritual. Muitas pessoas sabem versículo, posta versículo, mas não discernem a vontade de Deus para as suas vidas. Depois ele vai falar o quê? Sobre sabedoria, entendimento espiritual. Sabedoria, o que é? Aplicar a vontade de Deus. Entendimento é discernir caminhos, aleluia. Sem isso, a pessoa se perde emocionalmente. Ela decide pela alma, não pelo espírito. É igual aquelas pessoas que estão sempre indo no culto de segunda a segunda e nunca consegue praticar a palavra que ouviu. Por quê? Porque está com uma dependência emocional, está com feridas emocionais, está com a alma ferida e não consegue que a palavra de Deus manifeste o fruto do Espírito no coração dela. Glória a Deus. Depois o Paulo vai orar para andar digno do Senhor. Aqui entra a prática. Revelação sem prática vai gerar uma religiosidade estéril. Vida digna, o que é, irmãos? Vida digna é um caráter alinhado. Vida digna é uma postura espiritual. Vida digna é uma vida coerente com o Evangelho. Como a tua boca diz algo e as suas ações com as mãos faz outra coisa. Aleluia. Não é coerente, é incoerente. E aqui o Senhor está falando: ande digno de mim. Aleluia. Tenha uma vida coerente com o Evangelho. Aleluia. Depois o Senhor fala através de Paulo: frutifique em boas obras. Quem está cheio de Cristo produz fruto visível, produz fruto de serviço, produz generosidade, produz amor prático, produz fruto. E fruto não é esforço, é consequência de uma vida conectada com Cristo. Por último, ele ora segundo a força da sua glória. Não é força emocional, é poder espiritual para suportar provações, guerras, processos, perseverança na fé. Agora Paulo, ele vai entrar, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, tem pessoas que convertem a Cristo, mas tem pessoas que Cristo converte elas. É diferente. É diferente. Aqui nessa parte, quando fala que Ele nos transformou, nos transportou para o
aqui a gente entra numa parte da língua portuguesa, mas que também é uma parte espiritual, porque vai falar de 3 verbos aqui. Vai falar do verbo libertou. O que é libertou? É quebra do domínio das trevas. Você não foi apenas perdoada, irmã Ana Cláudia, você foi liberta de uma autoridade espiritual das trevas. Quando ele fala transportou, é mudança de reino. Salvação não é reforma, é transferência de cidadania espiritual. Antes, reino das trevas, depois, reino de Cristo. Aleluia, Jesus. Redimiu, por quê? Porque o preço foi pago, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Não foi conquista humana, foi uma compra divina, aleluia. E depois de falar o que Cristo fez, ele vai começar a revelar quem Cristo é, porque entender a obra sem entender a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo vai gerar uma fé superficial. Então Paulo abre uma das maiores revelações sobre Cristo de toda a Bíblia. Aleluia! É o capítulo 1 de Colossenses, dos versos 15 até o verso 20. Glória a Deus! Aleluia! Aqui vai falar sobre o coração desse capítulo, o coração teológico, a supremacia de Cristo, Cristo Criador, Cristo sustentador, Cristo cabeça da igreja, Cristo primogênito, Cristo reconciliador. Aleluia, Jesus! Qualquer tentativa de reduzir Cristo a uma profecia qualquer não é aceito pela palavra. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor fala qual é a revelação de Deus no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é o Deus invisível na sua essência. Ele é a manifestação visível da essência de Deus. Não é semelhança parcial, é revelação perfeita. Quem vê Cristo vê Deus revelado. Aleluia! Primogênito fala de posição, fala de autoridade, fala de herança, fala de supremacia. Não é parte da criação, é soberano sobre a criação. Aleluia! Glória a Deus, Criador de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas. Paulo vai ampliar céus e terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações e principados. Até o mundo espiritual foi criado por Cristo. Nada existe fora da autoria dele. Ele morreu na cruz, é o mesmo que criou o universo. Aleluia! Isso quebra a visão de um Cristo frágil. Ele é redentor e criador, salvador e sustentador. Ele é sustentador da sua existência. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo não apenas criou, ele mantém tudo em existência contínua, a respiração humana, a órbita dos planetas, a ordem do cosmos, tudo permanece porque ele sustenta. Aleluia! Se ele sustenta o universo, glória a Deus, ele consegue sustentar a sua vida. Nada foge do controle dele que sustenta tudo. Aleluia! Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Glória a Deus. Autoridade suprema, governo espiritual, fonte de direção. A igreja não é dirigida por sistemas humanos, mas por um Cristo vivo. Não, porque do vem o 2, pelo Cristo vivo. Aleluia, o primogênito dentre os mortos. Aleluia, e Paulo vai nos ensinar da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar glorificado. Cristo vence a morte definitivamente, garante a nossa esperança futura. Glória a Deus. Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Cristo não carrega parte de Deus, ele é a plenitude, o sangue da cruz, a supremacia cósmica com o sacrifício redentor. O Criador morreu pela criação. O sustentador sangrou pelos sustentados. A cruz não foi uma derrota, foi o trono onde o rei reconciliou o universo consigo. E você ainda sai da tua casa e vai para a igreja
Paulo vai sair do cósmico e vai entrar no pessoal. Lá no verso 21, depois de revelar quem Cristo é no universo, ele traz essa obra para dentro da vida deles. De alienados, passamos a reconciliados. De inimigos, passamos a santos. E ele termina no verso 27. Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo começou falando de fé, de amor, de esperança guardada no céu. Depois orou para que eles tivessem revelação espiritual. Abriu diante deles uma visão gloriosa de quem Cristo é, Criador de tudo, sustentador de tudo, cabeça da igreja, reconciliou. Mas Paulo ainda não terminou. Ele não termina porque lá no verso 26, 27, Paulo chama isso de mistério. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus habitava em templos, aleluia, manifestava em nuvens, glória a Deus, descia sobre profetas, mas agora ele não apenas se revela ao homem e à mulher, ele habita dentro do homem redimido. Então, o que ele fala? Cristo por nós, redenção, na cruz ele morreu no nosso lugar, resolveu o nosso passado, resolveu o teu passado. Você que condena que um irmão não pode receber a misericórdia que você recebeu, Cristo conosco, a presença, ele caminha conosco, ele sustenta o nosso presente. Cristo em nós, a habitação, ele vive dentro do crente, ele garante o nosso futuro eterno. A esperança da vida eterna não está baseada no que você sente, está baseada em quem habita dentro de você. Quem habita dentro de você? Quem é que está habitando dentro de você? O Senhor pergunta: se Cristo é Criador de tudo, sustentador de tudo, cabeça da igreja, vencedor da morte, então a esperança da glória eterna é inabalável, porque não depende da sua força, não depende das suas obras, depende da supremacia de Cristo. Aleluia. Você pode atravessar dias difíceis, mas não atravessa sem esperança, porque Cristo em você é a garantia de que a sua história não termina na terra. Aleluia, Jesus. E o que o Senhor fala para nós nessa noite, para fechar esta palavra? Minhas filhas, eu conheço as guerras silenciosas que vocês travam. Eu conheço as noites em que vocês deitaram cansadas, não apenas do corpo, mas da alma. Eu vi quando vocês foram fortes para todos, mas sentiram que não havia ninguém que era forte por vocês. Eu vi quando você sorriu em público, mas chorou sozinha na minha presença. Eu vi, o Senhor viu, Ana Cláudia, quando você estava hoje lá na PAI, e você começou a chorar porque sentiu medo, queria vir embora, mas Ele estava lá com você. Aleluia. Eu estou tocando hoje feridas que vocês carregam há anos, feridas de rejeição, feridas de abandono, de traição, feridas, palavras que disseram para vocês, que marcaram a identidade de vocês. Hoje, mulher, você pode ter olhado lá atrás e olhado no espelho e não reconhecido a mulher que você se tornou, mas através da revelação dessa palavra, o Senhor restaura a tua identidade hoje. Culpas que vocês ainda não conseguiram soltar, pesos que vocês estão carregando, que não é de vocês. E aqui o Senhor está dizendo: se Cristo habita em vocês, nenhuma dessas dores define o destino de vocês. Porque a esperança da glória não está baseada no que fizeram com vocês, mas em quem vive dentro de vocês. Aleluia, glória a Deus. O Senhor hoje restaura mulheres que se perderam tentando sustentar, tentando cuidar, esqueceram de si mesma. Aleluia. Quantas mulheres são proibidas de tirar uma carta de habilitação? Quantas mulheres são proibidas, são casadas, são proibidas de andar sozinha, ir num banco, tomar um sorvete? Quantas mulheres são proibidas de frequentar uma academia para cuidar do templo e morada do Espírito Santo? Aleluia! Não foi isso que eu criei você para ser.
vida para a glória eterna, porque Cristo em você ainda é e sempre será a esperança da vida eterna. Aleluia! Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, fazer uma oração de agradecimento. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o Criador. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai nosso que estás no céu, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, pelo culto que foi aberto no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças pelos hinos que foram entoados, pelos testemunhos, Senhor. Ó Deus bendito, aleluia, pelas tuas servas, Senhor, que estão aqui presentes. Te damos graças por todos aqueles que estão assistindo nessa live. Ó Deus bendito, o Senhor cuidou de tudo neste culto desde o início, nos revelou a palavra na carta que o apóstolo Paulo dirigiu junto com Timóteo para os Colossos, na cidade de Colossense, um tratado da graça do Filho de Deus, da supremacia de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa história, aonde não precisamos buscar em carro, em casa, em dinheiro, em banco, em ministério, em exaltação, mas em Cristo nós buscamos, porque Ele é a providência da glória eterna na nossa vida. Nós te damos graça em tudo, te damos graça pela Ana Paula, te damos graça, Senhor, pelas famílias, pelo meu esposo, pelo ministério da tua obra, por todos aqueles que estão nos assistindo, em nome e honra de Jesus Cristo, teu Filho, o qual é bendito por toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus, Rei da glória. Glória, glória, glória a Deus. Vamos ler só o primeiro trecho do hino 328. 328. O primeiro trecho e o coro a gente vai ler. A gente vai cantar com bastante alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças te dou, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Bendito seja Deus, Rei da glória. Aleluia, 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 Jesus. Hino 328. Glória a Jesus. Glória a Deus. 328. A Bia tá ligando. Tem que fechar, tem que desligar. Agora, não é? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou marchando para a glória, oh meu Pai celestial. Em Jesus terei vitória e a vida eternal. Sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país. Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Até aqui nós vamos cantar.
Então vamos encerrar o culto misto. Quarta-feira nós estaremos juntas para a glória de Deus, às 19 horas, aqui na rua Durval Barbosa, 518, esquina com a rua Maranhão, em São Joaquim da Barra. Então, que a paz de Deus, a graça, a comunhão, o amor, a caridade permaneça nos nossos corações para sempre. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espera aí, deixa eu colocar um minuto.